Silva Pires aqui hoje para a nossa terceira aula do Regime Jurídico Único de Abaetetuba, e para fazermos a gravação desta aula estaremos utilizando aí o material do método Lei Mapeada. Se você tiver interesse em adquirir esse material, o link dele vai estar fixado no primeiro comentário, também na descrição do vídeo e na bio do nosso canal. Vamos aqui iniciar a leitura do Regime Jurídico Único de Abaetetuba, dos artigos 13 ao 19. E o artigo 13 ele começa dando aqui o conceito de posse. E na nossa lei mapeada, toda vez que for traga um conceito de algo, né, esse algo vai estar destacado aqui dentro do nosso retângulo vermelho. Então vamos lá, conceito de posse. É o ato de investidura em cargo público ou comissionado. Então a posse vai ser o quê? A investidura em cargo público ou comissionado. Aqui é só público ou comissionado, ok? E aí, continua falando de posse aqui. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvadas as disposições legais pertinentes. Então, essas atribuições, deveres, responsabilidades e direitos, elas não poderão ser, não poderão ser alteradas unilateralmente, tá bom? Não poderão ser alteradas unilateralmente. Só que tem aqui uma ressalva, né? Ressalvadas as disposições legais pertinentes. Tranquilo? Vamos mais aqui embaixo, ainda falando de posse. O prazo para a posse, ele vai ser o quê? De 30 dias. 30 dias. E esses 30 dias eles vão ser contados da publicação do ato de provimento. E esses 30 dias eles vão poder ser prorrogáveis, né, por mais 30 dias a requerimento do interessado. Então vamos lá. O prazo para a posse será de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, e esses 30 dias ele vai ser prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Olha só, para que haja essa prorrogação de mais 30 dias é necessário que tenha o quê? Requerimento do interessado. Aí voltando aqui, esse prazo, quer dizer, vamos lá. Aí continua aqui, aí será tornada sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nesse prazo, tá? Então, se não for respeitado esse prazo de 30 dias, a posse ela vai se tornar o quê? Sem efeito. Olha só, importantíssimo isso aqui. Ela vai se tornar sem efeito, tá? Se ela não ocorrer nesses prazos que a gente falou aqui acima, né? De 30 dias. Se o interessado ele requerer, podendo ser prorrogável por mais 30 dias, tá? Aí aqui embaixo continua dizendo assim: servidor de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento, tá bom? Então esse prazo de 30 dias aqui, ele só vai iniciar a sua contagem quando terminar esse impedimento do servidor que esteja de licença ou que esteja afastado por qualquer outro motivo legal, ok? Agora vamos continuar aqui embaixo, né? Posse. Vamos lá, continuar falando da posse aqui. Ela poderá dar-se mediante procuração específica, tá? Então, ela poderá mediante procuração específica, ok? Tranquilo aí, né? A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Continuando. Somente nos casos de provimento de cargo por nomeação
acesso ou ascensão. Então, a posse, ela vai acontecer somente para provimentos de cargo por nomeação, acesso e ascensão, tá? Tranquilo aí. E a posse, né? Ela dependerá de prévia inspeção médica oficial. Importante destacar que essa inspeção médica oficial, ela vai ser prévia, tá? Vai ser anterior. Então, você primeiro vai passar pela inspeção médica para depois você conseguir ter aí a posse, ok? Aí, mais aqui embaixo, continua falando de posse, tá? E diz assim: no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, essas duas declarações aqui, elas vão acontecer no ato da posse. Olha aí, muito importante, tá? A banca pode dizer, por exemplo, que essas duas declarações, elas vão ser entregues ali no momento do exercício ou no momento da convocação. Então, presta atenção aí, olha. É no ato da posse que você vai trazer essa declaração de bens e valores e essa declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, tá bom? Atenção aí. Vamos lá para o próximo artigo. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então, só vai ser empossado quem for apto física e mentalmente para o exercício, tá bom? Vamos aqui para o próximo artigo. E aqui já percebemos que vai ser trago, né, o conceito de exercício. Vamos lá falar do exercício. Então, exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. Então, o exercício vai ser o quê? O desempenho das atribuições e das responsabilidades do cargo, tá bom? E aqui ele vai ter um prazo também, né? Então, o prazo de 30 dias para entrar em exercício, tá? Então, a pessoa que foi empossada, né, ela vai ter 30 dias para entrar em exercício. E essa contagem ela vai começar, né, contado da posse, tá? Então, você tomou posse, você vai ter 30 dias para entrar em exercício. Não respeitou o prazo, exoneração. Ok? Vamos lembrar de uma coisa aqui. Lá em cima, quando a gente estava falando da posse, né? Se a pessoa não tomasse posse no prazo, o que é que aconteceria? O prazo, a posse era tornada sem efeito, ok? Olha só, posse, não tomou a posse no prazo, a posse era tornada sem efeito. Já em relação a exercício, se você não entrar em exercício no prazo, o que é que acontece? Aqui você vai ser exonerado. Olha só. Muito importante isso aqui, porque a banca pode querer brincar, né? Trocando. Então, não respeitou o prazo para tomar posse, a posse torna sem efeito. Agora, quando você já tiver empossado, e aí você vai ter 30 dias para entrar em exercício. Não respeitou os 30 dias para entrar em exercício, aí você vai ser exonerado, porque como você já tomou posse, né? Você já faz parte ali do quadro de funcionários. Então, por isso que se você não entrar em exercício 30 dias, você já é exonerado. Então, é muito importante aí você entender essa diferença, tá?
Vamos lá para o próximo artigo. Compete dar exercício ao servidor a autoridade competente do órgão ou entidade onde for designado. Então, aqui temos aqui um ponto, um tema central do artigo que fala o quê? De quem dá exercício, né? Quem é que dá exercício ao servidor? Então, quem dá exercício ao servidor é a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado. Ok? O próximo fala assim: ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Então, aqui o tema principal desse artigo aqui está falando do assentamento individual, tá? Então, quando é que você vai apresentar os elementos necessários, né, para esse assentamento individual? Quando você entrar em exercício, ok? Olha só, importante aqui. A banca pode dizer que é no momento da posse. Então, a gente tem que ficar ligado aqui nessas diferenças de exercício, de posse, tá? Porque a banca pode querer brincar. Então, assentamento individual, né, os elementos para o teu assentamento individual vai ser no momento que tu entrar em exercício, tá? Fica ligado aí. Próximo artigo. Serão registrados no assentamento individual do servidor o início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício. Então, aqui continua falando do assentamento individual, né? Assentamento individual. Então, no teu assentamento individual, vai ser registrado início, suspensão, interrupção e reinício do que? Do exercício. Lembra que eu falei lá acima? Falou de assentamento individual, né? Tem a ver com exercício. Vamos continuar. Aqui, o próximo artigo vai estar falando de promoção. Promoção. Não interrompe o tempo de exercício, tá? A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor, tá? Então, a promoção, ela não interrompe, marca só não aqui, não interrompe o tempo de exercício, né? Não interrompe o tempo de exercício, tá bom? Fica ligado aí. Próximo artigo, ele diz assim: o servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado, cedido, que deva ter exercício em outra localidade, ele terá 30 dias de prazo para entrar em exercício. Novamente aqui, 30 dias, né? Ele vai ter 30 dias de prazo para entrar em exercício, incluindo nesse prazo tempo necessário ao deslocamento à nova sede, tá? Então, aquele servidor que foi transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido, que terá exercício em outra localidade, ele vai ter também 30 dias para entrar em exercício, tá bom? E dentro desse prazo vai estar incluído, né, o tempo de deslocamento para a nova sede, ok? Vamos aqui para o próximo artigo. E o próximo artigo ele fala assim: o ocupante de cargo efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. Então, o efetivo, né, servidor efetivo, ele fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, tá? 40 horas semanais de trabalho, mas tem uma ressalva aqui. Salvo quando a lei estabelecer duração diversa, tá bom?
Fica atento nisso aí. Em relação à carga horária, né? Tá falando de carga horária. Então são 40 horas semanais de trabalho, tá bom? Isso aqui, claro, por servidor efetivo, tá bom? Atenção aí. E próximo artigo vai dizer assim: o exercício do cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então aqui ele está falando do exercício do cargo em comissão. Então, o exercício do cargo em comissão, ele exigirá do seu ocupante integral dedicação, tá? Então, o ocupante desse cargo em comissão, ele vai ter que se dedicar integralmente a esse cargo, né? Ao serviço desse cargo. E aí ele fala que podendo o servidor ser convocado sempre que houver interesse da administração, tá? Então, sempre que houver interesse da administração, esse ocupante, né, do exercício de comissão, ele vai poder ser convocado, ok? Pessoal, por hoje é só. Agradeço a audiência de vocês. Curtam, comentam e compartilhem aí o nosso vídeo, tá? E para você que tiver interesse em adquirir o nosso material do método Lei Mapeada, né, o regime jurídico único de Abaetetuba totalmente mapeado, você pode adquirir através do link que vai estar fixado aí nos comentários, que vai estar também na descrição do vídeo e vai estar na bio do nosso canal do YouTube, tá? Lembrando que além de você receber o nosso material em PDF, tá? Totalmente grifado já, com todas as palavras-chave, você também vai receber um material em PDF mapeado, mas totalmente em branco, tá? Sem os grifos, para que você possa fazer os seus próprios grifos, se você quiser fazer aí um estudo mais ativo, né? E também você vai receber videoaulas ensinando passo a passo como é que você vai utilizar a lei mapeada, ensinando, explicando todo nosso sistema de cores, tá? Que a gente utiliza aqui dentro da lei mapeada e também ensinando você a fazer uma revisão mais acelerada utilizando o nosso material e ensinando também você a criar o seu próprio material de revisão, tá bom? Então, adquira lá o nosso curso, tá? Através aí desse link que vai te direcionar lá para a Hotmart, você vai poder adquirir com tranquilidade e com segurança, tá? Grande abraço, pessoal!